a 241, que é a que está chegando em primeiro lugar aí. Mas sabemos que, na sequência, virão as outras. Bom, agora, nessa abertura do ciclo de debate sobre esses temas, nós vamos passar a palavra agora à Norma Maria Souza, que é a coordenadora do Projeto Marias. Lembrando que é 10 minutos para cada convidado. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Norma. Eu coordeno um trabalho chamado Projeto Marias. Tem o título Como Posso Ajudar Meu Filho Especial. Sou da comunidade de Manguinhos e moro há 50 anos. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui nessa casa, que para mim é uma honra poder estar participando dessa audiência pública, junto com o deputado federal João Willy. Eu esqueço o nome de todos, me desculpa que eu não conheço todo mundo, mas Maria Lúcia, o Paim, eu conheço, a Júcia, que é de lá de Manguinhos, o Paulinho, o Valcler e o Alcimar, minhas amigas aqui também, que são da coordenação da ASFOC, e as Marias, principalmente, né, que são as guerreiras que levam esse projeto junto comigo. Está aqui comigo presente, nesse momento, a Eliana, o Lucas e o Peterson. E ainda tem mais 4 mulheres que provavelmente estão perdidas porque aqui é muito grande. E a gente teve um pouco de dificuldade, quero comentar, que já que a gente está falando de acessibilidade, a gente estava com o Peterson, a gente não conseguiu entrar pela entrada principal, a mãe dele acabou ficando lá para esperar as outras meninas, e eu vim por aqui, que é mais fácil. E elas devem ter se perdido porque teve que vir por outro lugar, que a cadeira do Peterson não subiu por não ter rampa de acesso, né? Bom, enfim, estamos falando de acessibilidade, não poderia deixar de comentar. Eu não preparei um slide, porque eu levo muito tempo no slide. Geralmente, um slide de 5, eu levo 1h30 falando, porque é tanta coisa para se comentar, que eu preferi só ler uma carta que eu preparei. Essa carta, o Peterson vai entregar uma para o João Willis. O Peterson é um menino que tem paralisia cerebral. Ele não teve por anóxia perinatal. Ele teve, que eu estou fazendo menção à anóxia, porque eu tenho um de 18 anos que foi por anóxia. O Peterson, ele nasceu de 6 meses, 24 semanas mais ou menos, e a gente sabe que o cérebro, ele não está maduro o suficiente quando a criança nasce antes do tempo, e ele pode vir a ter uma sequela. Então, o Peterson é da sequela, porque nasceu antes do mês determinado, né? E o Lucas, ele é síndrome de Down, é um menino superativo, né, Lucas? O Lucas, ele é o fotógrafo do Marias, tá? De vez em quando ele vai querer tirar umas fotos aí, podem deixar, que as fotos saem ótimas. E a Eliana, que é uma guerreira também, que vem junto comigo há muito tempo. Temos aqui também a Andréia, que não está presente, que está perdida por aí pelos corredores, é a mãe do Peterson, já vem com a gente há 13 anos. Tem a Maiara, que é a secretária do nosso projeto também, que está perdida. A Jane Pereira, acho que é só, né, as 4 que vieram. E, assim, eu vou contar um pouco da história do Marias para vocês que não conhecem o projeto entender um pouco. Então, eu tenho 3 filhos, né? O Caio, que tem 27 anos, a Valerie, que tem 19, e o Kevin Johnson, que tem 18 anos. Né? O Kevin é o meu 3º filho. Quando o Kevin nasceu, né, sempre fui, sigo os padrões, né? Tem que fazer pré-natal, tem que fazer as coisas tudo certinho. Então, eu fiz dos meus 3 filhos tudo como manda o figurino. Quando chegou no Kevin, que era o último, fiz o pré-natal, fiz todas as ultrassonografias. Quando eu cheguei no hospital, a médica virou para mim e disse: por que você tem filho de cesárea? Eu falei: bom, eu não tenho outros filhos de parto normal. Apesar de de querer que os partos sejam naturais, existem pessoas que não podem, né? E ela disse para mim: pois é, mas
negro, índio e nordestino tem que ter filho natural. Eu falei, mas o meu obstetra do SUS, né, que veio fazendo meu pré-natal até hoje, diz que eu não posso ter um filho natural, eu não tenho passagem. E ela deixou passar até a hora máxima que eu não aguentava mais, quando eu estava perdendo todas as forças, quase desmaiando. Ela falou, prepare essa mãe aqui para ir para a sala de cirurgia. E aí eu já fiquei com medo, falei, meu Deus, ela vai me matar, que eu já estava com medo dela. E quando chegou na sala de cirurgia, que ela abriu a minha barriga, ela abriu pouco, porque já tinha passado a hora. O neném não estava mais mexendo. E na hora que ela abriu a barriga, ela abriu abriu menos do que deveria de uma cesárea. E aí o menino não passou. Ela puxou com força e quebrou o fêmur dele numa cesariana. E eu ali, sem poder fazer nada, e eu falei para ela falou assim para mim, seu bebê, eu quebrei a perna do seu filho. Aí eu peguei e falei, o que eu posso fazer? Né? O máximo que eu poderia, se não tivesse feito de parto de cesárea, sou contra a violência, mas o máximo era quebrar dela também, né? Porque nessa hora a gente perde a linha mesmo, né? Não devemos, mas infelizmente é de mãe para mãe. Na hora a gente não sabe o que faz, né? Numa hora dessa. E aí o Kevin, ela botou para dentro novamente o menino, e aí, além da perna quebrada, por ela colocar para dentro novamente e abrir mais um pouco, para poder tirar ele sem quebrar o pescoço, talvez, ele teve uma anóxia perinatal. Por quê? A pessoa, quando morre, ela tem 4 minutos para voltar sem sequela. E ele ficou mais de 4 minutos. Mais de 4 minutos você fica com leve, moderada e severa. E o Kevin, que é o meu filho de 18 anos, ele é paralisia severa por anóxia perinatal. A gente ainda vê nos dias de hoje. Porque depois que ele nasceu, a minha amiga de 15 anos teve no mesmo hospital, que é a Praça 15 do Rio de Janeiro, que graças a Deus foi fechada, e ela teve com 15 anos, o primeiro filho dela também nasceu com paralisia cerebral pela mesma médica. A diferença é que eu coloquei na justiça e o laudo dela, os documentos dela lá, foram destruídos lá na hora. E essa mãe não conseguiu colocar na justiça, ela era menor de idade na época, a família sem orientações, não conseguiu dar andamento. Apesar de que o meu foi para a justiça e ainda está até hoje, há 18 anos, tramitando. Então, não teve diferença nenhuma. Bom, aí nasceu Marias, por quê? Como eu moro em Manguinhos e tenho a mesma dor, as mães têm diferenças, assim, de entender sobre leis. A gente mora numa comunidade extremamente violenta, onde nós estamos aqui discutindo saúde, educação, e as pessoas têm baixa escolaridade. As pessoas de baixa escolaridade, ela tem um pouco menos, assim, de absorver melhor as informações. Se não tiver uma pessoa ali que bata naquela tecla, olha, vamos supor, a lei 241, que estamos falando muito agora, essa PEC está prejudicando nisso, fala mais uma vez, ela vai entender. Já é diferente de uma pessoa que já tem uma formação, que já estudou várias vezes aquelas leis, que já sabe para que serve e onde recorrer pelaquela lei. É um pouco diferente. Então, Maria nasceu pela dor do Kevin e pela dor das outras mães. A gente se uniu e a gente conseguiu formar uma comissão de mães de filhos com qualquer tipo de deficiência. Antes era paralisia cerebral, mas aí me apareceu o Lucas, me apareceu outras crianças com outros transtornos, aí apareceu o autista, apareceu várias outras pessoas que precisavam daquela atenção que não era somente a atenção o portador de necessidade especial, paralisia cerebral, propriamente dito. Antes também era só para crianças. E, de repente, eu vi o Kevin crescendo. Eu falei, bom, se eu não quero excluir o meu, que já não é mais criança, agora é uma adolescente, eu vou estender para pessoas com deficiência. E aí o Marias hoje, ele não é mais de criança nem de adolescente, é de pessoas com deficiência. E no Marias a gente tem rodas de conversa. A gente tem futebol, que a gente chama futebol de 7, mas não é exatamente um futebol de 7, porque tem outras crianças que não têm transtorno, e pela inclusão, pela socialização, a gente acolhe também outras crianças que não têm, aparentemente, nenhuma complicação neurológica. Por quê?
Porque as escolas, por exemplo, não conseguem ver a patologia ou não patologia, ou simplesmente porque eu não acompanhei o determinado imposto pelo currículo, a matéria imposta, e aí essa criança ela acaba sendo segregada, mesmo sem ter complicação neurológica. Então, a gente acolhe essas crianças para a gente poder estar dando esse olhar diferenciado e poder também estar acompanhando a educação, mesmo a criança sem ter nenhum comprometimento cerebral. E aí o Marias se deu, né? Então, antes do vídeo que eu preparei, não vou me estender muito, né? Eu gostaria de ler uma carta aqui que eu construí. A princípio, foi uma moção que eu tinha passado, que eu vim como delegada de mulheres na última Conferência Nacional. E eu passei essa moção falando somente do artigo 11, capítulo 3 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas depois, quando eu vim fazer essa carta, eu coloquei mais umas 5 leis, que se eu fosse colocar todas, né, ia dar uma página de um livro de mais de 1000 páginas. É muita lei que a gente já tem que não são cumpridas. Então, eu separei algumas aqui, eu vou ler essa carta. E também eu pedi ajuda também para essa carta, para as meninas da ASFOC, as meninas da rede de pessoas com deficiência, que é do Rio de Janeiro também. Eles me falaram algumas leis. Norma, olha, fala essa lei também, que é legal. Falou da Lei Brasileira de Inclusão também, que já vem há mais de 15 anos nessa luta com a pessoa com deficiência. Então, nós construímos essa carta. Eu vou ler essa carta e depois eu vou passar um filme de mais ou menos 8 minutos. É um videozinho que eu preparei com um colega adolescente também de 19 anos. Eu vou fazer um apelo para você, só para situar a mesa, né, que são 10 minutos para cada um. Você já está em 15 minutos. Ai, tá. Não, mas só para situar todos. Tá. Como você está abrindo aqui o debate, tu vai ter um tempo especial. Você vai ler a carta e vai passar o vídeo, né, em seguida. Tá bom. Então, eu vou ler a carta. Como eu falei, se eu fosse no slide, nossa, eu ia falar muito. Vamos entrar na carta, então. Então, diz assim a carta. Nós, mães de pessoas com deficiências e necessidades especiais do Projeto Marias, que tem o título Como Posso Ajudar Meu Filho Especial, vem por meio desta moção encaminhar ao Congresso Nacional em repudiar o Estado e município do Rio de Janeiro e o governo federal pelo não cumprimento das leis em sua totalidade, representada nos artigos contidos na Lei Brasileira de Inclusão e principalmente no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa falta de respeito é histórica, porém, a Lei Brasileira de Inclusão vem há mais de 15 anos na luta no sentido da garantia de direito das minorias em todos os aspectos. Vale lembrar que estas leis garantem e legitimam as pessoas com deficiência e as com necessidades especiais o direito à educação, à assistência social, acessibilidade, seguridade social, cultura, esporte, entre outros direitos constituídos. Acreditamos que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Portanto, estas leis devem ser cumpridas na sua totalidade e não parcialmente por esses órgãos. Pois entendemos ainda que o não cumprimento total destas leis tem deixado as pessoas com deficiências e seus familiares à mercê da própria sorte. As referidas leis supracitadas garantem às pessoas com deficiência a dignidade da garantia dos direitos e da saúde e de sobrevivência. E o que queremos é respeito pelas nossas limitações. Do contrário do que muitos pensam, não queremos brigar, mas muitas vezes é necessário gritar para garantir os nossos direitos, pois essa é a maneira de expressar a nossa indignação pela falta de respeito pela garantia de direito das pessoas com deficiência. Nós, mães especiais, não precisaríamos lutar por direitos se
se as autoridades competentes e a sociedade civil olhassem nossos filhos como pessoas humanas e não como uma não pessoa. Nós só queremos que as leis que já existem sejam cumpridas em todos os aspectos que envolvem a pessoa humana. Embora reconhecemos que as políticas públicas que já existem precisam ser atualizadas e reajustadas às nossas necessidades. Dentre as leis já garantidas pela nossa Constituição, reforço e faço referência a representada pelo artigo 11 do capítulo 3 do direito à saúde, contida no Estatuto do Direito da Pessoa com Deficiência. Esta lei, ela obriga os órgãos governamentais de todas as esferas a compra de insumos do tipo prótese, meios auxiliares de locomoção, medicamentos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. A Lei 7873 diz que é crime discriminar, mas somos privados todo instante de nossos direitos, pois a deficiência não pode só ser vista como parte da medicina. A deficiência, indiscutivelmente, é uma questão social, pois muitas pessoas vivem em situação subhumana, pois o salário do BPC, é uma das leis, não dá para custear os gastos com uma pessoa com deficiência. E ainda tem mais. E se os pais trabalham para complementar a renda, e se tem mais de uma pessoa deficiente na família, esse benefício não é concedido. Não cumpre-se também a lei que diz que as empresas têm de 2% a 5% das vagas para os deficientes. No entanto, as empresas só contratam deficientes que podem produzir. Quando a lei diz que se o deficiente não puder por si só realizar suas tarefas, as empresas têm que contratar um preceptor para ajudá-los no local de trabalho. Inclusão escolar. As escolas não estão preparadas para a inclusão. As pessoas com deficiências... As pessoas com deficiência... não estão preparadas para incluir as pessoas com deficiência. As salas são lotadas, professores despreparados, faltam bidocentes, salas de recursos e etc. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas com deficiência têm direito a esses suportes na educação especial pública ou privada. Porém, pela falta de fiscalização desses órgãos, estes suportes não são oferecidos, pois só matricular nossos filhos especiais em uma escola não é inclusão. Inclusão é quando o profissional está preparado para fazer com que as pessoas com deficiências participem das atividades junto com a turma. E se isso não acontece, as mesmas estão segregadas. Acessibilidade, referida pela Lei 5296, precisa ser respeitada de todas as formas, principalmente logo ao construir um edifício ou equipamento público ou privado. As instalações acessíveis já têm que vir na planta do projeto. No entanto, constroem sem acessibilidade e logo após, para fugir das multas, quebram e fazem para adaptarem, desperdiçando dinheiro público. Neste sentido, nós, mães da comunidade de Manguinho, com o apoio da ASFOC atuante, que aqui se faz presente, seguiremos resistindo na luta pela garantia de direito das pessoas com deficiências, já constituídos por lei, por uma inclusão que verdadeiramente nos represente na defesa da vida e de um SUS 100% público, universal, gratuito e de qualidade para todos os brasileiros, principalmente para as pessoas com qualquer tipo de deficiências ou necessidades especiais, por ser as minorias mais vulneráveis. É isso.
Eu estou passando essa moção com assinatura e se os demais que estão presentes nessa sala, se quiserem contribuir com as assinaturas, eu posso passar aqui e se vocês puderem estar assinando, que eu vou entregar uma para o João Willi, que o Peterson vai vir entregar agora. Eu poderia aproveitar esse momento para eles entregarem? Pode. E o Lucas vai entregar para o senador Paim. A do Peterson está aqui. A mãe dele não está, ainda não conseguiram achar. É muito grande aqui. Peterson, o Peterson fala. Quer falar, Peterson, alguma coisa? Muito obrigado ao FOC, ao Paulinho, ao Timar, Presidente da Fiocruz. e o presidente da Fiocruz. E o deputado e o senador. O senador. Deputado federal João Willi. Deputado federal João Willi E senador Paim. e senador Paim. Deixa eu dar uma foto com ele. Deixa ele perto do seu. Deixa o Peterson aqui que a gente vai tirar. Deixa eu ficar mais do lado dele. Vem, Lucas. Posso entregar logo para o senador ou o Peterson já entregou? Cadê a do Lucas? Bota ele mais para cá um pouquinho. Isso aí estou mais a foto já. Aí, pronto. Aí. Obrigado, Lucas. Tchau, amigo. Tchau, Peterson. Beijinho. É rápido, é rapidinho. O vídeo é rápido. É bem rápido. Pode passar o vídeo, então. Para vocês algumas casas É a realidade de que a gente higiene, passa lá com outras mães. onde alguns deficientes, como o Pedro, vem cá, Pedro, tudo bem, Pedro? Moram, né? Essa é a nossa realidade social. Essa é a realidade vivida por muitas mães de filhos com necessidades especiais que vivem em nossa comunidade. E agora eu mostro a importância de uma boa comunicação, uma boa informação que é capaz de mudar a realidade dessas pessoas, de mudar a concepção dessas pessoas, melhorando a qualidade de vida, não só a qualidade de vida, mas também a garantia dos direitos e das leis que já existem. E é como planejar uma viagem para um país e se preparar para que tudo saia perfeito. E quando isso não acontece, há uma desestruturação total na família. E o luto eterno leva um tempo para o reajuste de uma nova realidade. Carlos Henrique da Silva Santos, eu sou dono de uma empresa de ar-condicionado e eu estou aqui nesse projeto junto com a mãe Marias. Meu nome é Valdez, sou a mãe do Rian, ele tem 16 anos e para mim eu fazer parte do Projeto Maria é muito importante, porque à medida que eu vou trabalhando junto com a equipe, eu vou aprendendo mais como lidar com meu filho. Estou mostrando para vocês como eu ponho nele, a dificuldade do dia a dia. Que ele foi vítima de erro médico, tem paralisia cerebral. Uma taça de jornal, tirando meu batom, é bom. Uma taça de jornal.
estamos aí, todos juntos no Projeto Maria, o Peterson também, e vamos vencer essa batalha. Que a vida da gente é um nada no mundo. Você viu como é que você ficou linda na foto? Você gostou da foto? Você ficou bonita? Magia de fotografia. É magia de fotografia, não. Você é linda. Você é bonita. O projeto Marias, que tem o subtítulo Como Posso Ajudar Meu Filho Especial, ele nasceu de uma dor. E até o reajuste para se transformar em luta foi um pouco difícil. Mas o que queremos é respeito pelas nossas limitações. A finalidade desse trabalho do Marias é isso, é respeito pelas nossas limitações na garantia dos nossos direitos, como pessoas especiais e mães especiais. E do contrário de que muitos pensam, nós não queremos brigas. Às vezes é necessário gritar por garantia de direitos, porque essa é a maneira de expressar a nossa indignação. Porque tanta falta de respeito com as pessoas com deficiência. E como mãe, eu não precisaria lutar por direito se olhassem para nossos filhos como pessoa humana e não como uma não pessoa. Nós só queremos que as leis que já existem sejam cumpridas, embora reconhecemos que as políticas públicas que já existem precisam ser atualizadas e ajustadas às nossas reais necessidades. Por exemplo, a Lei 7873 diz que é crime discriminar, mas somos privados a todo instante de nossos direitos. A deficiência é uma questão social. Muitas pessoas vivem em situação subhumana, porque o salário, por exemplo, do BPC não dá para custear os gastos, e se os pais trabalham ou se tem mais de uma pessoa deficiente na família, esse benefício não é concedido. Não se cumpre, por exemplo, a lei que diz que as empresas têm que ter de 2% a 5% das vagas para deficientes. No entanto, eles só contratam deficientes que podem produzir. Quando a lei diz que se o deficiente não puder por si só realizar suas tarefas, a empresa tem que contratar um preceptor para ajudá-lo. As escolas, por exemplo, não estão preparadas para incluir as pessoas com deficiências, porque colocar as crianças na escola não é incluir. Incluir é quando o profissional está preparado para fazer com que as pessoas com deficiência participem das atividades junto com a turma. Senão, do contrário, elas ficam segregadas. Meu nome é Norma, sou da comunidade de Manguinhos. Vim com uma reclamação para fazer uma moção das pessoas que têm filhos com deficiência e que o Estado não tem cumprido a lei que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o cumprimento do artigo 11 do capítulo 3, que pede para que seja comprado todos os insumos, material para locomoção, alimentação nutricional, e essa lei não tem sido cumprida. Sabemos que para a garantia dos direitos das pessoas com necessidades especiais, é preciso que seus familiares não se intimidem e os profissionais de saúde, ao invés de responsabilizá-los, os apoiem, porque o que pode parecer negligência pode ser falta de apoio, comunicação e informação. Muito bem. Meus cumprimentos à Norma Maria Souza, coordenadora do Projeto Marias. E pode saber, Norma, que eu fico muito orgulhoso de ver seu trabalho. Nós todos ficamos, eu por obra do destino e da vida,
Eu tive a satisfação de ter sido o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas porque eles assim entenderam, né? Para ter uma ideia, o coordenador do meu gabinete é totalmente cego. E foi ele que teve a ideia, não fui eu que tive a ideia, que é o Santos Fagundes. Ele é do Rio Grande do Sul e ele me apresentou essa ideia há mais de 15 anos atrás. Apresentamos como eu era deputado, com uma briga enorme para avançar, reapresentei como senador. Enfim, no final, então, nós conseguimos aprovar, mas foram mais de 2.000 reuniões, mais de 20.000 pessoas foram ouvidas em todo o Brasil. E eu fico muito feliz porque a tua linha de atuação, que percebi ali, é que apliquem a lei. Não adianta só fazer a lei, né? A LBI, no caso, que é a mesma coisa. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que está num único instrumento, né? E a tua luta, a luta de fim dessa militância, é que se cumpra a lei, pelo menos isso, né? E claro que a lei pode ser sempre aperfeiçoada. Eu quero aqui dar mais uma salva de palmas, tomar as outras entidades, que não é só fazer a lei, é fazer que a lei seja cumprida. Com enorme satisfação, passamos a palavra